É impossível tu falar de evolução do cérebro sem ver toda essa trajetória, todo essa vantagem que a carne nos proporcionou por ser justamente um recurso nutritivo extremamente rico, né? Então, se nós não tivéssemos acesso a essa quantidade abundante de gordura, de proteína, não seria possível chegar onde nós chegamos. A carne, ela é um alimento que hoje é bem controversa a importância dela para a nossa saúde, mas historicamente, para a evolução e manutenção da espécie humana na Terra, ela foi essencial. Porque nos primórdios o homem ele não dominava técnicas agrícolas e não dominava a criação. Então o ser humano conseguiu sobreviver milênios atrás em função da caça e da nutrição a partir da carne que ele conseguia caçando. Então, graças a isso, a gente hoje está no planeta Terra. A Lucy, ela tem uma data por volta de 3,5 milhões de anos atrás, e esses organismos aqui já datam por volta de 2 milhões e pouco, 1 milhão e 1,8 milhões de anos. Aqui também por volta de 2 milhões e 5, né? Por quê? Porque esses indivíduos eles são concomitantes, justamente porque tem duas estratégias evolutivas, né, dos sucessores da Lucy. Esses indivíduos optaram por investir o seu recurso, a sua estratégia evolutiva foi se alimentar dos tubérculos. Então, o que eles precisam? Mastigar. Nós não temos nesse período a domesticação do fogo. Esses indivíduos precisariam passar muito tempo comendo, né, recursos que são pobres em gorduras e proteínas. Né? Então eles precisam passar muito tempo comendo e mastigando, por isso o tamanho desses músculos. Esses indivíduos, eles teriam acesso, eles não são caçadores, eles são carniceiros oportunistas. Então tinham alguns grandes felinos caçavam, esses indivíduos iam até essas carcaças e tentavam tirar proveito do que sobrava. Uma das coisas principais que se comenta é a quebra dos ossos longos para extrair tutano, né, que é extremamente rico. O nosso cérebro, ele tem um custo de 20% de toda a energia que a gente consome. Então, se esse indivíduo aqui, ele vai nascer com um cérebro maior, ele vai precisar comer mais que os indivíduos do grupo dele. Então, ele vai precisar passar mais tempo comendo. Isso vai fazer com que ele fique mais exposto aos riscos de grandes predadores. Então, não é uma grande vantagem para ele. É preferível ele ter outros investimentos que um cérebro maior. É preferível investir numa robustez, para sistemas de defesa, essas coisas assim. Já esse indivíduo aqui, ele vai ter um excesso de nutrientes. Então, se ocorrer uma mutação que crie um cérebro maior, ele vai poder sustentar isso. Né? Então, é basicamente o que é? A seleção atua em cima de variabilidade. Se eu tenho uma mutação que permite com que eu tenha um cérebro maior, e isso não vai ser uma desvantagem, então mantém-se os alelos que vão permitir isso. E se nós formos pegar o volume cefálico, nós temos por volta de 500 centímetros cúbicos aqui, nós temos 770 centímetros cúbicos aqui. Então, para a saúde cerebral, a gente poderia dizer que a proteína animal, encontrada predominantemente nas carnes, ela é um nutriente muito importante, por ser rico em vitaminas do complexo B, e especialmente a B12, que para a saúde dos nossos neurônios ela é essencial. O que o fogo acaba trazendo para nós? Primeiro, ele vai pré-digerir os alimentos. Então a gente vai precisar gastar menos energia para poder extrair a energia da carne. Isso faz com que aquele tempo que antes destinava para se alimentar ou para ficar cuidando se estava exposto a riscos, né? Porque o fogo também permite isso, os grandes predadores não vão se aproximar se tem fogo próximo, vai acabar criando a capacidade de ter um tempo ali de ócio que vai permitir com que tu possa, aí são questões de especulação, né? Ter um desenvolvimento de uma sociedade um pouco mais complexa, desenvolver, que é uma coisa que não vai ocorrer ainda nos Homo erectus, mas que a gente vai ver posteriormente nos sapiens, né? Desenvolvimento da arte, porque tecnologia, a gente observa ao longo da evolução humana, ela ocorre quando se tem o quê? Momentos de ócio. Né? E o primeiro tempo que a gente acaba tendo isso é na descoberta do fogo.
O ferro da carne, ele também é diferente do ferro de origens vegetais. Então, por exemplo, a família das leguminosas, que são os feijões, ervilha, grão de bico, são alimentos ricos em ferro. As folhas verdes escuras são ricos em ferro. Mas o ferro das carnes, ele é um ferro mais biodisponível para o nosso corpo. Então, a gente consegue absorver e assimilar com muito mais eficiência, tanto para evitar como para tratar casos de anemias em vários graus. Então, isso é uma outra vantagem que a carne tem em relação a esses outros alimentos. Quando a gente vai falar dessa filosofia hoje do veganismo, do vegetarianismo, né, que ela tem essa questão ideológica, né, porém, no caso, se a gente for pegar a capacidade de digerir um alimento, extrair proteínas de origem animal e de origem vegetal, o nosso organismo foi evolutivamente falando, né, programado, foi construído em cima de recursos de origem animal para extrair proteína. Então, a capacidade de digerir carne é capaz de digerir, por exemplo, um pedaço de bife e quantidade de feijão, soja, ela é muito maior, é muito mais fácil de digerir o bife do que a soja. Então, se tu vai alimentar, por exemplo, crianças, né, de uma fase inicial que vão ter um intestino muito menor, ela vai estar perdendo alguns nutrientes. Claro, tu pode suplementar, mas aí são outras questões. Os pacientes veganos, eles têm que cuidar muito para manter os seus níveis de vitamina B12 em níveis ótimos, não só dentro da faixa da normalidade, mas níveis acima da linha média para cima. A vitamina B12 ela é essencial para função cerebral, para evitar a degeneração das nossas células cerebrais, para fenômenos metabólicos, para fenômenos imunológicos. Então, é um nutriente que tem que ter todo esse cuidado. Para qualquer pessoa, nesse público vegano, mais importante ainda. Então, os suplementos de proteína, eles são muito bons para muita gente, mas o uso indiscriminado e em doses acima do que é recomendado pode causar problemas hepáticos, problemas renais. Então, quando a pessoa tiver indicação ou optar por fazer uso de um suplemento como esse, tem que ser sob a orientação de um médico ou um nutricionista. Quando se vem de uma caçada, isso se torna um evento, que é o que se reflete hoje. O nosso churrasco não é nada mais do que comemorações. Então se cria um certo de rito em volta da caça. Tanto que os primeiros registros que a gente vai ter de simbolismo, de arte, refletem o quê? São pinturas, artes rupestres, né? De animais, né? Ou animais sendo caçados, ou somente os animais ali retratando, né? Que aí hoje se especula que seria uma questão de um ritual de projeção da caça, né? Mas isso aí são só especulações. Pode ser arte pela arte mesmo, né? O principal de tudo isso é a convivência, né? A gente poder reunir os amigos, a gente poder reunir pessoas novas, a gente se conhecer ao redor do fogo, a gente poder ter esses momentos de convívio que nos traz sempre uma lembrança das nossas famílias, dos nossos antepassados, né? Que o homem começou a se juntar ao redor do fogo quando começou a domesticar o fogo, né? Então a gente vai levando essa tradição um pouco adiante, né? O que eu acho mais interessante do mundo do churrasco, ele tem esse ambiente de celebração, né? É sempre uma festa. Um churrasco nunca se faz sozinho. Poder fazer um assado desses aí, para todo o pessoal prestigiar, para nós é um prazer. Nós aqui estamos simplesmente pelo prazer do assado. Que o principal motivo disso tudo é a amizade, a integração das pessoas, é juntar as pessoas ao redor do fogo para comer, beber, se divertir e ser feliz. E um churrasco é assim, né? Começa, mas não tem hora para acabar, né? Então isso que é o mais legal, você pode passar a tarde ali comendo a carninha ali e tal, ficando com os amigos. Eu acho que é um negócio, bem, além de ser bom, né? Fazer bem para a saúde, com certeza. Não preciso comer assim carne todos os dias. Eu como carne quando eu não sinto a necessidade, como agora, que é um momento também, entende? É toda esse envolvimento, essa gente bonita que está aqui, esse clima todo, né? É o prazer de estar aqui, comer junto com as pessoas. Como um bom gaúcho, a gente tem o hábito de comer carne praticamente todos os dias. O churrasco é uma necessidade básica do final de semana. Hoje a gente está fazendo um cordeirinho, né?
assado no fogo de lenha, no fogo de chão. Começamos hoje de manhãzinha cedo. Vamos fazer um acompanhamento também com algumas abóboras, algumas morangas, batata doce, que a gente está na época agora da safra da batata doce, produzida pela gente lá na nossa propriedade. E o peito é uma carne que em teoria seria o granito, que é uma carne mais barata, mais comum, que a gente assa ela por 12 horas até ela ficar a ponto de desmanchar, né? A galera que está aí assando praticamente são amigos, né, que a gente convida para fazer parte desse grupo, né? Então a gente divide por estações, cada estação fica responsável por um corte de carne. A gente costuma dizer que a lenha ela age como um tempero na carne. Então, além da pimenta do reino, do sal, da páprica, ainda tem um sabor de fumaça, de lenha, né? Um sabor gostoso, não aquele gosto ruim de fumaça, mas sim um sabor mais gostoso de fumaça. O Instituto Nacional do Câncer já tem estudos que mostram que a carne feita com lenha e com carvão e submetida a altas temperaturas, grelhada, ela tem a produção de o que a gente chama de aminas heterocíclicas, que são compostos que têm o potencial de causar câncer. Então, não quer dizer que a pessoa não vai mais comer churrasco, mas comer 5 churrascos por semana, eu diria que é um fator de risco para a pessoa ter problemas ao longo do tempo, né? Comendo um churrasco por semana não vai ter maiores problemas, né? E um cuidado que a gente tem que ter também quando for comer esse tipo de alimento é sempre comer fibra junto. Tá? Então a gente vai comer saladas verdes, vai fazer legumes grelhados ou feitos na brasa junto, porque as fibras, elas de uma certa forma, elas vão ter a capacidade de um potencial de neutralizar esses malefícios que a carne poderá trazer. Manter a hidratação concomitante, e o melhor líquido para a gente se hidratar é água. Hoje, por exemplo, será servido um costelão com farofa de barriga de porco e banana, uma caponata composta por pimentão vermelho, pimentão amarelo, cebola e abobrinha, juntamente com uma salada de batata, ovos e cebola. Então esse é o acompanhamento e mais um chimichurri, justamente. Dá para cozinhar qualquer tipo de legume no fogo, sim, né? Principalmente com o calor da brasa, com a fumaça de variedades de lenha, variedades de temperos. Então é um mundo infinito assim de possibilidades que a gente tem de defumações, de assados, de tempos, né, de crocância, de texturas, de aromas. A gente tem bastante acompanhamentos, né? Porque o pessoal que é vegano, que não curte carne, em todos os pitches tem um pãozinho com alho, com manteiga, tem bastante legumes, né? Quer dizer, tem comida aí para todo mundo, abóbora, os tomates confitados, enfim, a gente tem aí uma opção para todo mundo se divertir bastante. Carne vermelha não faz bem para a saúde. Não devemos comer carne vermelha. Olha, a determinação de uma boa saúde baseada na nutrição é uma soma de fatores, né? Então nós deveríamos tentar, no conjunto das nossas medidas, evitar as coisas que não fazem bem, entre elas a carne vermelha. Não quer dizer que a gente não possa comer carne vermelha, né? Mas a gente não deve comer de maneira rotineira carne vermelha. Talvez seja de comer em ocasiões especiais, né? Eventualmente alguma reunião de família periódica, não vejo também um problema tão assim intenso, porque não vai ser a única coisa que vai fazer no conjunto das coisas mal para a saúde, né? A gente tem que ter uma alimentação global saudável, né? A gente não pode pensar que um único alimento vai fazer mal para a saúde, mas a gente tem que tentar evitar a carne vermelha e migrar mais a carne vermelha para o peixe, né? E por os alimentos tipo frutas, saladas, a carne de frango também é bem-vinda, né? Tentar eliminar a carne de porco. Uma outra coisa que a gente tem que cuidar com relação a isso é o ponto da carne. Então também se sabe que essas aminas heterocíclicas, elas estão mais presentes nas carnes mais tostadas, muito passadas. Então comer as carnes ao ponto ou ao ponto menos, que não tem aquela camada tostadinha por fora, vai ter uma frequência, uma quantidade menor desse elemento que pode ser prejudicial. A parte da costela não pode ser muito mal passada, porque senão acaba ficando até dura por causa do cozimento. E o vazio, a preferência é pelo mal passado. Eu adoro carne,
Mas a carne vermelha eu tenho deixado mais para o final de semana, para o churrasco, para eventos assim, para confraternizar com os amigos. Durante a semana é um malho, então eu tento comer frango, comer salada, comer outras fontes de proteínas, né? Nós podemos comer de tudo sem exagerar. Eu nunca fui uma pessoa mais gorda, sempre fui mais ou menos como eu sou assim, pequena, né? E não exagero em nada e gosto do que eu como, por exemplo. Eu acho que um segredo é assim, ó, tu gostar do que tu consome. Então acho que além dessa coisa alimentar do churrasco, isso é uma delícia, eu acho que aproxima as pessoas, aproxima os amigos, a família. A galera do Rio gosta de churrasco, sim, com certeza, né? Ver as churrascarias que tem lá, Rio, São Paulo, é bem normal. Só que aqui no Sul é bem mais, assim, bem mais da terra, do pessoal, né? Então, por esse tipo de churrasco que eu tô vendo aqui hoje, assim, isso não é muito comum lá, né? Obviamente, né? Eu acho que o fogo, não só a parte do churrasco, do assar carne, né? Eu acho que é a movimentação toda, né? Então a gente ir atrás de um animal, como é que ele é criado, né? Em que circunstância ele foi criado, como é que ele foi abatido, de que maneira a gente vai compartilhar isso, né? Eu acho que a gente tem uma possibilidade enorme, principalmente no Rio Grande do Sul, com a qualidade de carnes que a gente tem, com os biomas que a gente tem. Então, realmente, é um mundo aí infinito de possibilidades que a gente pode estar trabalhando ao redor do fogo, né? A gente sabe que, em comparação com animais criados confinados, essa carne do boi solto, ela vai ter uma quantidade maior de gorduras boas, da família do ômega, especialmente do ômega 3. E isso vai ser um fator protetor para a nossa saúde, desde o ponto de vista cerebral, até o ponto de vista anti-inflamatório, até com um potencial de combater alguns elementos nocivos como radicais livres e etc. A melhor carne é peixe, né? Eu diria, depois vem o frango, depois vem daí, né, o último lugar aí é a carne vermelha e o porco, que não é uma boa ideia. Todas as carnes têm suas vantagens, tá? Então, a carne de frango, para algumas pessoas, ela vai ter um paladar mais agradável, ela tem um teor de proteína um pouco maior do que outras, mas tem uma quantidade inferior de ferro. Então, o que a gente tem que fazer na prática? Na prática, a gente deve tentar consumir a maior variedade possível de alimentos, que a gente tente fazer uma rotação. Consuma carne vermelha intercalado com carne de frango, intercalado com carne de porco. Se possível que a pessoa tenha um consumo no mínimo 2 ou 3 vezes por semana de peixes. Uma das coisas que hoje se fala muito da dieta do paleolítico, né? E alimentação exclusiva de carne. É justamente para lembrar, não é porque a carne ela foi importante, ainda é importante. Existem alguns recursos que somente da carne, como a creatina, o complexo de vitamina B12, a gente só extrai dela, tá? A gente também não deve se alimentar exclusivamente por 2 motivos. Um, que nós somos onívoros, não carnívoros, né? E outra é porque nós não temos a mesma rotina do paleolítico, né? Então, outra coisa também é que tem que pensar que o tipo de processo, quantidade que se alimentava de carne era menor, mais eventual, tá? E hoje o meio com que se come a carne é em grandes quantidades, né? Ela é defumada na maioria das vezes, tá? Então, a carne vermelha, que é um problema aqui, também é um problema em Serra Leoa, por exemplo, que não é a carne vermelha, mas é o assado deles de peixe, que aí é o peixe que é um alimento mais saudável, né? Normalmente se fala no alimento saudável, também está associado com câncer de colo em Serra Leoa por causa da forma que ela é feita. Porque quanto mais rica seja a nossa alimentação do ponto de vista de variedade, e isso tem a ver com as carnes, tem a ver com as frutas, tem a ver com os vegetais, mais nutrientes diferentes a gente vai ter. Então, se tu comer só frango, tu vai estar ingerindo um elemento. Se junto com o frango tu ingerir peixe, tu já está ingerindo outros nutrientes que no frango não tem. Então, eles se complementam. Esse seria o nosso ancestral mais próximo de vegetariano, porque exclusivamente vegetariano, hoje se sabe, nenhum dos nossos ancestrais hominíneos, inclusive o chimpanzé, tem essa alimentação exclusivamente vegetariana. Ou seja, nem esse organismo extremamente adaptado para sobreviver num ambiente de savana, que teve o seu investimento
para se alimentar quase exclusivamente de tubérculos, se alimentava quase exclusivamente de tubérculos. Por muito se falava que seria exclusivamente, mas umas análises que a gente que é feita por arqueólogos, né, antropólogos físicos, viu de que existia assim uma suplementação de origem animal, ainda não se sabe ao certo qual, mas provavelmente de alguns pequenos animais, né? Sabe que eu tenho um professor que fala que o único animal vegano é o homem. Porque até a girafa, quando está na savana comendo a folha da árvore, lá na folha da árvore tem um inseto. Então ela ingere a folha e ingere o inseto. Então o homem é que tem esse componente de, não, eu não vou comer nada de origem animal. Que na minha opinião é um hábito que a gente tem que respeitar. Como a gente falou, felizmente hoje em dia existem suplementos e existe todo um conhecimento também que antigamente não se tinha para esse estilo de alimentação. Então ele tem uma importância e tem que ser respeitado. Só que tem que ter esse cuidado para a pessoa que opta por um estilo alimentar como esse, não desenvolver nenhuma carência alimentar consequente.